Pessoal, essa é a nossa conferência F5. Enquanto eu estava assistindo ali, eu estava lembrando um pouquinho da história de Zaqueu, a importância de você estar no lugar certo na hora certa. Zaqueu, ele simplesmente estava no lugar certo na hora certa, e aquilo foi o suficiente para Jesus entrar na casa dele, entrar na vida dele e mudar a história dele para sempre. E existem lugares que a gente precisa estar, que às vezes a gente não tem nem certeza o porquê que a gente tem que estar lá. Mas se você tem uma intuição, se algo no teu espírito diz que você precisa estar, pode ter certeza que a hora que você chegar lá, Deus ele vai mostrar o motivo de você ter sido enviado para aquele lugar. Era o que acontecia com Abraão, por exemplo. O Abraão ele precisava ir para um lugar que Deus ia mostrar, mas na verdade ele não sabia que lugar era esse. Mas simplesmente dele obedecer a voz de Deus e ele se movimentar naquela palavra, quando Deus mostrou para ele a terra, ele estava pronto para receber aquilo que Deus tinha para ele. E da mesma forma eu creio que é essa conferência. Talvez você não tenha certeza o que você quer participar. Poxa, mas será que eu quero ser pregador? Será que eu quero me desenvolver na área de criatividade, da música? Será que é no sobrenatural? Às vezes você nem tem certeza, conscientemente. Mas se você tem uma intuição que você fala, eu preciso estar, simplesmente siga isso. Simplesmente esteja. Porque um momento como esse, de você estar no lugar certo, na hora certa, você pode encontrar respostas ali que você procurou nos livros, que você procurou em pessoas, que você procurou a vida inteira, mas simplesmente de você estar no lugar certo, na hora certa, você vai encontrar. Então, a gente já falou sobre isso na última quarta-feira. É uma conferência para equipar a Igreja de Jesus na Terra, começando por Curitiba e até os confins da Terra. E a prioridade é eu e você que estamos aqui. Lógico que outras pessoas vão participar. Na verdade, a gente está tendo mais inscrição de pessoas de outros lugares do que propriamente daqui. Mas a prioridade é eu e você que estamos aqui, porque a gente sabe o que fazer com isso. A gente já tem uma mensagem poderosa, a gente já tem o coração certo. O que nós precisamos é de mais ferramentas para colocar isso em prática. Então, se você tem essa intuição, esse discernimento que você precisa estar nesse ambiente, faça sua inscrição. A gente já falou sobre isso. Se você tiver alguma dificuldade financeira, conversa com a Michelle, conversa com a Rai, dá algum jeito, mas não deixa que nada e nem ninguém te impeça de poder estar no lugar certo, na hora certa, porque eu tenho certeza que vai ser dias marcantes na sua vida. Amém? Eu queria orar com você. Eu fico muito feliz pela forma como a banda e a Isa conduziu o nosso momento de adoração e oração. Eu estava percebendo que a gente estava com um ambiente muito... um ambiente pesado, eu não estava conseguindo discernir exatamente o que era, mas ali eles, o Bruno, o Léo, a Isa, todo mundo que estava conduzindo aqui, tiveram muito discernimento e sabedoria para estar influenciando nesse ambiente. Entenda algo, você influencia no ambiente que você está inserido. E muitas vezes a gente se enxerga numa perspectiva terrena. Então, se você vem para cá enxergando-se numa perspectiva terrena, você vai se enxergar cansado, você vai se enxergar com sono, você vai se enxergar triste, frustrado, porque cada um de vocês, cada um de nós chegamos aqui de um jeito diferente. Tem pessoas aqui que estão super enérgicas, estão bem animadas, outras pessoas estão bem cansadas, algumas pessoas teve um dia muito bom, então você está alegre pelo que aconteceu, outras pessoas não tiveram um dia tão bom, então está um pouco triste, né? Você vê, poxa, não estava nem com vontade de ir na igreja, mas, né, quero que Deus fale comigo. Então, quando a gente enxerga as coisas na perspectiva terrena, nós ficamos muito vulneráveis às circunstâncias. Então, você vai depender muito da circunstância para você ter uma experiência agradável ou não com Deus. Mas Paulo, ele fala que nós, que nascemos de novo, nós que somos uma nova criação, nós estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais. E quando nós mudamos a perspectiva, você começa a não mais se enxergar de baixo para cima, mas você começa a enxergar como se você estivesse olhando de cima para baixo.
E quando nós mudamos essa perspectiva, as suas palavras, a palavra que sai da tua boca, ela começa a ter poder para tocar a terra. Por isso que quando você, como filho de Deus, perceber que o ambiente em que você está, ele não está favorável, você tem autoridade, através do nome de Jesus, de mudar aquele ambiente. Você tem autoridade de mandar uma palavra, um comando dessas regiões celestiais para que ele toque a terra e o ambiente ele seja transformado. E por isso que a gente precisa começar a praticar mais isso, começando a praticar nas nossas reuniões, nos nossos cultos, mas que a gente possa levar isso para qualquer ambiente que a gente esteja inserido. Porque é muito comum você chegar às vezes no trabalho e falar, cara, hoje o ambiente está estranho, tem alguma coisa que não está legal aqui. É comum você chegar na casa de alguém, de um familiar, de um amigo e falar, nossa, que ambiente estranho. Mas entenda, Deus ele te enviou para lá justamente porque você não faz parte daquele ambiente. Você está assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. E a Bíblia diz que aquilo que se liga no céu é ligado na terra. Então, quando você entrar num ambiente assim, quando você discernir um ambiente assim, comece a declarar mudança no ambiente. Comece a declarar, não, eu estou nesse lugar, onde eu estou, a presença do Senhor está comigo, e o ambiente não pode permanecer o mesmo. Então, eu declaro que onde havia cansaço, tristeza, que todas essas coisas tentariam roubar a tua experiência com Deus essa noite, eu declaro em nome de Jesus que isso não tem mais influência. Porque nesse lugar que eu estou, essas coisas elas não me influenciam. Eu sou influenciado pelas coisas celestiais. Então, eu quero continuar, antes de começar a mensagem, eu quero continuar nessa mesma pegada que começou pela banda e a Isa concluiu, para que a gente possa afirmar isso. Para que a gente possa colocar nossa consciência de que nós estamos assentados nas regiões celestiais e nada que acontece aqui pode influenciar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, a tua experiência essa noite, ela vai ser do tamanho da tua expectativa. Se você tem a expectativa, hoje Deus vai falar comigo, hoje eu vou ter uma experiência com Deus, hoje algo novo vai acontecer, pode ter certeza absoluta que vai acontecer. Na verdade, vai acontecer além daquilo que você está esperando. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, agora eu queria muito que você se concentrasse comigo em oração. Mas não ore numa perspectiva da terra, eu vou pedir para o céu fazer alguma coisa. Não, com autoridade que você tem no nome de Jesus. Comece a orar da perspectiva celestial que você está sentado e comece a declarar sobre a terra. Fala, Pai, em nome de Jesus eu declaro a Tua glória nesse ambiente. Eu declaro a Tua unção passeando nesse lugar. Eu declaro a unção de cura passeando nesse lugar. Eu declaro a unção de renovo passeando nesse lugar. Então eu queria pedir para você orar comigo. Levante a sua voz, comece a orar e nós iremos perceber esse ambiente mudando. E você vai perceber que ao esse ambiente mudar, a sua experiência vai mudar também. E no final, a gente vai perceber o quanto valeu a pena a gente conduzir um ao outro em oração nesse sentido essa noite. Amém? Vamos orar? Espírito Santo, nós cremos na Tua palavra, nós cremos na palavra do Senhor que não volta vazia. Nós cremos na obra completa de Jesus, que morreu, ressuscitou e foi sentar à destra do Pai. Nós cremos, Pai, que esse mesmo Jesus que está à destra do Pai, nos fez assentar juntamente com Ele nas regiões celestiais. E, Pai, crendo nessa verdade, é que agora nós declaramos, Pai, sobre a terra, nós declaramos sobre essa cidade, nós declaramos sobre essa comunidade, nós declaramos um novo ambiente agora. Nós declaramos, Pai, que os céus, eles descem nesse lugar. Nós declaramos, Pai, que as realidades celestiais, que tudo aquilo que tem a ver com as coisas eternas, elas descem agora nesse lugar, Pai. Eu declaro, Senhor, que agora o Senhor renova a força do cansado. Todo aquele que estava cansado, agora suas forças são renovadas. Todo aquele que estava desanimado, receba o ânimo do Senhor. Um ânimo que não depende de circunstâncias, mas um ânimo que depende daquele que te ama, do teu Pai que te conhece, que Ele preenche o teu coração agora com ânimo. Em nome de Jesus, aquele que estava sem esperança, aquele que achava que não tinha mais resposta para o seu problema, em nome de Jesus agora eu declaro, receba um toque do Espírito Santo, receba
Receba agora a paz que excede todo entendimento, que nesse momento você pode descansar, assim como uma criança que descansa no braço dos teus pais, depois de um dia cansativo. Eu declaro em nome de Jesus que aqui você encontra descanso, você recebe o descanso do Senhor agora, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro, Senhor, que o teu Espírito tem liberdade neste lugar, Pai, para nos conduzir naquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Nós entendemos que não é mais uma noite, que não é mais uma quarta-feira, mas é um dia que o Senhor abre os céus, o Senhor toca a terra, e por isso nós podemos desfrutar da tua presença, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Bom, alguns de vocês já estão cansados de me ver, né? Esses últimos dias com o microfone na mão. Foi Marvels na sexta-feira. Quem estava no Marvels aqui, só para eu ver? Vocês cansaram de me ouvir no Marvels, né? Aí, domingo no cinema também. Hoje de novo. Mas na próxima semana a gente vai ter vários outros pregadores, preletores. Então a gente vai poder fazer esse rodízio aí. E uma coisa que pode te consolar, te confortar é que, né, se você já está me ouvindo 3, 4 dias seguidos e já está cansando, imagine a Thaís, né, que me ouve todo dia, já fazem 14 anos, né? É muito engraçado, às vezes a gente está com alguém jantando e daí eu pego e vou contar uma história para as pessoas, né, alguma coisa que aconteceu. A Isa já se ligou. Ou eu vou contar uma história, eu vou contar, sei lá, alguma coisa que eu estou lendo na Bíblia e que me chama atenção, né? E aí, de repente, eu começo a contar todo empolgado, eu olho para a Thaís, ela está com uma cara séria, assim, né? Daí eu falo, nossa, por que será que ela está séria? Será que não está testificando? Será que ela não está concordando, né? E às vezes eu dou uma cutucada e falo, amor, por que você está sério? Não, é porque já é a 10ª vez que eu estou ouvindo a mesma história, né? Então, pensa, se está me ouvindo a 4ª vez, imagina ela, que escuta 10, 12, 15 vezes a mesma história. Daí agora, o que eu estou fazendo, quando eu vou contar uma história ou alguma coisa que eu estou lendo na Bíblia, eu estou perguntando para as pessoas, eu já te falei isso aqui, para poder poupar a pessoa de ouvir a mesma coisa de novo. E a gente fica numa situação complicada, né? Porque quando você escuta uma pessoa falando a mesma coisa, você não sabe se você interrompe para dizer para ela, ó, eu já ouvi, ou se você deixa ela falar, né? Então, acho que depende muito do perfil da pessoa, né? Tem gente que fala assim, tadinho, não vou interromper, né? Tá? E a pessoa, ela te escuta a mesma coisa como se fosse a primeira vez, né? Nossa, que legal, né? Agora, tem gente que não fala, sim, você já falou isso para mim, mas a gente sabe que nós somos apenas instrumentos na mão de Deus e eu tenho particularmente muito esse temor de quando eu vou compartilhar uma palavra que vem da parte do Senhor, de me esvaziar, para que não venha palavras de conhecimento humano, de sabedoria humana, porque a gente sabe que a inteligência humana, uma boa oratória, um bom conhecimento, ele impressiona as pessoas, mas somente a palavra de Deus e a sabedoria que vem do céu, que inspira as pessoas. E o que transforma a tua vida não é o quanto você se impressiona com alguém, mas é quanto você consegue se inspirar em algo ou alguém. Então, eu tenho muito esse temor de, cada vez que eu vou compartilhar a palavra do Senhor com alguém, e não só publicamente, assim, com o microfone, mas seja na mesa, onde for, que, de fato, o Espírito Santo, ele possa governar, ele possa ser o protagonista daquilo, porque eu entendo que você só precisa de uma palavra que sai da boca de Deus para ter um resultado eterno na sua vida. Você não precisa de várias palavras, de várias mensagens, uma palavra apenas. E então eu costumo dizer que o nosso trabalho, quando a gente vai pregar, ele está muito mais relacionado a gente não atrapalhar aquilo que o Espírito Santo quer falar, do que propriamente a gente saber tudo o que tem que falar ou estruturar bem o que tem para falar. E o que eu quero compartilhar com você nessa noite é uma palavra que tem queimado muito no meu coração, principalmente esse ano. Como a maioria de vocês sabe, esse ano eu estou dedicado 100% ao ministério. Então eu tenho me ocupado praticamente todos os dias aconselhando pessoas, fazendo visitas, orando com as pessoas, etc. E algo que tem queimado muito no meu coração e me deixou inquieto por muito tempo era perceber que
pessoas com o mesmo problema, elas lidam de maneiras diferentes. Pessoas que eu estou falando no nosso contexto, algumas não, mas muitas do nosso contexto, que elas enfrentam o mesmo problema, só que algumas delas enfrentam de um jeito e outras de outro jeito. Pessoas que elas são expostas à mesma comunidade, à mesma pregação, as mesmas referências, só que quando precisa colocar em prática, uma pessoa ela vai e consegue colocar em prática, ela consegue colher os frutos daquilo, outra pessoa vai, não consegue colocar em prática e ela colhe os danos daquilo. Por exemplo, tem uma pessoa que ela chega para mim, para conversar, ela fala assim, ó, é o seguinte, eu estou desempregado, eu perdi o meu emprego, mas, cara, eu estou em paz, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim, e ainda que eu não sei exatamente como que eu vou pagar as contas, ainda que eu não sei exatamente como que eu vou fazer, mas Deus tem ministrado muito no meu coração, que é para eu ficar em paz, que Ele é meu Pai, que Ele vai cuidar de mim. E então, queria só compartilhar com você que eu estou vivendo nesse momento. E aí, de repente, aquilo ali te enche de alegria, porque você fala, olha só, aquilo que a gente prega, aquilo que a gente ensina, aquilo que a gente conversa uns com os outros, está fazendo efeito na vida dessa pessoa no dia que ela mais precisou. E aí, daqui a pouco, passa um dia, 2 dias, e aí eu vou conversar com outra pessoa que ela está passando pelo mesmo problema. E ela chega e fala assim, pastor, eu preciso conversar com você porque eu estou desesperado. Por que você está desesperado? Porque eu perdi o meu emprego. E agora não sei o que vai acontecer comigo, não sei o que vai ser da minha família, não sei como é que eu vou pagar as minhas contas. E aí você percebe que 2 pessoas diferentes, com o mesmo problema, uma dessas pessoas consegue lidar com isso de uma forma muito mais leve, mas a outra pessoa, ela lida com um peso muito grande nas costas. E aí você percebe os frutos que essa pessoa, ela colhe, e como a vida dela é mais leve por ela conseguir colocar em prática essas coisas no dia que ela precisa. E do outro lado você percebe como a vida daquela outra pessoa é tão pesada, é tão difícil, é tão dura, é tão sofrida, por ela não conseguir colocar em prática aquilo que precisava ser colocado no dia mau. Então isso tem me incomodado muito, porque sabe quando você percebe assim que, poxa, se a pessoa fazer assim, assim e assim, ela vai conseguir encontrar paz naquele momento, e ela simplesmente não consegue. E quando você se importa com ela, você fala, poxa, eu não queria ver essa pessoa passar por isso, mas o que eu posso fazer além daquilo que eu já tenho feito, que é chorar com os que choram, que é ademoestar, que é pregar. E de fato, você que está aqui, você sabe que nós temos uma graça da parte de Deus, que as mensagens que nós pregamos aqui, as mensagens que nós ouvimos aqui, são muito poderosas. São mensagens que de fato você sente ela tocando no teu coração e você sabe no teu interior que ela é de Deus. Porque são mensagens bíblicas, são mensagens onde a gente não distorce o que a palavra diz, a gente procura ser fiel às Escrituras. São mensagens poderosas, são mensagens que a ideia não é ser uma palestra intelectual, que a gente vai ficar destrinchando os textos, mas são poderosas em Deus. Nós não subestimamos o poder do Espírito Santo através da palavra, muito pelo contrário. Nós entendemos que se não é pelo poder do Espírito Santo, não adianta nada a gente se reunir aqui e ficar pregando. E também são palavras muito práticas, né? Dificilmente você vai ouvir alguém pregando na INC ou na CHF e não vai saber o que fazer com aquilo ali já no mesmo dia. Dificilmente isso vai acontecer. Na maioria das vezes você vai falar, cara, isso aqui é prático, eu já posso aplicar na minha vida, eu sei que se eu aplicar vai ter resultado. Então a gente tem um ambiente muito favorável para que a palavra de Deus ela frutifique nas nossas vidas, muito favorável. Porque nós não estamos debaixo de uma liderança, nós não estamos debaixo de pregadores que eles manipulam o que a Bíblia diz para favorecer uns e para tentar atacar outros. Porque eu já fiz parte de uma igreja onde, se o pastor, no caso eu, tivesse algum problema com você, eu ia manipular o texto bíblico para poder te atacar daqui de cima.
Então eu tive, sei lá, uma discordância, você discordou comigo de alguma coisa que a gente teve um problema durante a semana, e aí eu venho aqui com o coração irado, com raiva de você, e começo a pregar, ai daqueles que se levantam contra o ungido do Senhor. E aí eu fico a noite inteira pregando contra você. E quem já passou por isso sabe como é terrível. E mesmo que você não é a vítima daquele ódio, daquela raiva, mas né, se é a igreja pequena, todo mundo sabe de quem que o pastor está falando, né? Todo mundo sabe. E ao mesmo tempo a gente não tenta favorecer ninguém, a gente não olha e fala assim, olha, o Clériton, ele tem o maior dízimo de todos da igreja, então se eu tocar nesse assunto aqui, ele vai se incomodar, ele pode querer sair da igreja, então isso aqui eu não posso falar. Então, a gente não tem essa preocupação. A gente permanece fiel à palavra. Ao mesmo tempo, a gente não fica manipulando a Bíblia para tentar fazer com que você dê mais dinheiro, para tentar criar gatilhos de ganância, para tentar extrair de você mais dinheiro. Não tem isso também. Nós também temos uma compreensão teológica, a gente consegue ter uma capacidade hermenêutica de entender a diferença do que aconteceu para a humanidade depois de Jesus e como era a humanidade, como Deus ele se relacionava com a humanidade antes de Jesus. E pasmem, vocês dificilmente vão encontrar isso por aí. A maioria das pessoas que pregam hoje no Brasil, eles não conseguem entender a diferença antes e depois de Jesus. Por exemplo, pega o texto lá de 2 Crônicas 7,14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem gente pregando até hoje que a gente precisa orar e se humilhar para Deus ouvir do céu e sarar a sua terra. Mas esse texto ele foi cumprido em Jesus. O povo orou, se arrependeu, clamou do céu e Deus ouviu, perdoou os seus pecados e sarou a terra enviando Jesus. Só que quando eu não entendo isso, o que Jesus de fato ele alterou na história da humanidade, fica misturando, por isso que muita gente é confusa sobre Velho e Novo Testamento. E aí, as pessoas, sem perceber, elas querem construir 3 tendas, igual Pedro, Tiago e João, no Getsemane. Uma tenda para Elias, que representa os profetas, outro para Moisés, que representa a lei, e outro para Jesus. Então, hoje, as pessoas, sem perceber, elas colocam Moisés e Elias na mesma estatura de Jesus, porque elas não conseguem entender o que mudou, e de fato mudou tudo. Mas graças a Deus a gente tem pessoas aqui, não só pastores, mas vários de vocês aí que ensinam sobre isso, que sabem sobre isso, e isso faz com que a gente tenha um ambiente muito saudável e muito propício para crescimento. Isso é uma dádiva, isso é uma honra muito grande. Mas a pergunta que eu faço mas por que a gente, estando num ambiente saudável, sem manipulação humana, com fidelidade às Escrituras, com uma compreensão de que Jesus ele não foi só mais um profeta, mas que de fato ele foi o Filho de Deus que rasgou a história em antes e depois, que rasgou o véu para que todos pudessem chegar até Deus. A gente tem pessoas que vivem o Evangelho não só de palavras, mas no dia a dia. Mas por que então que algumas pessoas conseguem desfrutar disso e outras pessoas não conseguem desfrutar disso? E esse foi o meu questionamento nas últimas semanas, porque o desejo do meu coração é que todos possam desfrutar disso. Paulo fala em Efésios que tudo aquilo que ele estava ensinando, que tudo aquilo que ele estava falando sobre as ferramentas de Deus para a igreja, os dons ministeriais, tudo aquilo tinha um objetivo, de fazer com que todos nós pudéssemos crescer até chegarmos à estatura do varão perfeito, semelhante a Cristo. Então, o nosso desejo como pastor não é ver alguns de vocês bem. O nosso desejo é ver todos bem. A Bíblia diz que o bom pastor, ele deixa os 99 por causa de uma ovelha. A Bíblia também diz que uma alma para Deus, ela vale mais do que o mundo inteiro. Então, o meu coração, ele fica clamando para que não algumas pessoas possam desfrutar dessas realidades que nós pregamos dia após dia, mas que todos possam. Então, eu comecei a falar com o Espírito Santo para tentar entender por que algumas pessoas conseguem isso ou não.
eu comecei a tentar meditar, falei, Espírito Santo, aonde que está o problema? Qual que é a dificuldade para que não sejam todos que consigam desfrutar disso? E sabe o que é o mais engraçado, assim? A grande maioria das vezes, quando eu estou aconselhando alguém, e a pessoa ela começa a me contar um problema que ela está enfrentando, eu lembro ou de uma mensagem que eu preguei, ou que o Cal pregou, ou que a Aline, ou que o Estevão. Assim, eu lembro, porque eu presto muita atenção no que todo mundo prega. Eu não escuto vários pregadores, eu escuto as pessoas que pregam aqui, um ou dois fora, porque eu quero discernir aquilo que Deus está falando para o nosso tempo, para os nossos dias. Eu presto atenção no que todo mundo prega. Do Curitiba eu vou lá, escuto no Spotify. E é muito engraçado que às vezes a pessoa está falando algo assim, eu estou com esse problema assim, assim, assado, eu já lembro, poxa, o Estevão pregou lá no Curitiba sobre isso, assim, 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 assado. Poxa, aquele dia a gente falou assim, assim, assado, como que você consegue aplicar isso na tua vida para não ter esse tipo de problema? Uma coisa que eu tenho percebido é que as nossas dificuldades de conseguir romper em algumas áreas da vida, elas não estão relacionadas às coisas que a gente ainda não sabe. Coisas novas, você fala, cara, eu preciso estudar mais a Bíblia, eu preciso fazer um curso de teologia, eu preciso ir no psicólogo. Eu tenho percebido que as nossas maiores dificuldades de conseguir romper na vida, ela está relacionada a coisas que a gente já sabe, mas que por algum motivo a gente não consegue colocar em prática. Esse tempo atrás eu estava com um casal e aí ele estava conversando comigo que estava passando por um problema financeiro muito grande. E ele tinha um negócio, ele tinha uma loja online, e a loja dele deu errado por vários motivos, e ele ficou devendo um pedido da loja para alguns clientes, e eles já tinham pago, e ele já não tinha mais o dinheiro, e esses clientes começaram a pressionar ele, falar, cadê meu dinheiro, eu preciso que você devolva o dinheiro, eu preciso que você devolva. E aí ele compartilhando isso comigo, falou assim, não sei o que eu faço. Eu comecei a conversar, falei assim, mas você está trabalhando agora? Agora eu estou. Você consegue economizar um valor por mês desse trabalho que você tem? Consigo. Falei, não, então é simples, bem simples. Você só precisa determinar quanto que você vai economizar por mês, você vai levantar quanto que você deve para as pessoas, você tem um contato delas? Tem. Então liga para todo mundo que você deve, falar para ele assim, aconteceu assim, esse assado, eu tive um problema no negócio, quebrou, mas eu estou trabalhando e eu vou te pagar. Eu vou te pagar dessa forma, fazendo em tantas vezes. Nossa, é verdade, dá para fazer assim. Só que essa pessoa que eu expliquei isso para ela já fez Lidera, ela já veio na Inc várias vezes, eu já tive conversas em outros assuntos que a lógica era a mesma, que era o quê? Parar, organizar e executar. E aí você percebe que às vezes a pessoa fica assim, nossa, eu preciso fazer uma mentoria, para aprender a lidar com as minhas finanças, eu preciso fazer uma mentoria de liderança, eu preciso buscar um psicólogo. E muitas vezes a gente não percebe que essas respostas que a gente ainda está buscando, Deus ele já liberou ela para nós. Só que por algum motivo, quando Deus liberou, a gente não pegou. E se a gente pegou, a gente não guardou. E se a gente guardou, a gente não permaneceu firme. E se a gente chegou a permanecer firme, no final, na hora de você colocar em prática e começar a ver os frutos, antes de aparecer os frutos, você desistiu. E aí isso eu comecei a meditar e comecei a tentar entender, poxa, por que isso acontece? E aí eu li um texto, lá em 1 Coríntios 9, a gente está estudando 1 Coríntios aqui nas quintas-feiras, e esse texto ele me chamou muita atenção, lá em 1 Coríntios 9, Paulo ele fala o seguinte, olha, eu me fiz de fraco para os fracos, eu fiz de tudo para todos, para que de todas as formas pudesse salvar alguns. Olha só o que Paulo está falando, ele está dizendo assim, eu fiz de tudo, fraco para os fracos, forte para os fortes, sábio para os sábios, eu fiz de tudo, para todos, sem distinção, para todo mundo, para que de todas as formas, seja pregando aqui na quarta-feira, seja pregando no domingo, seja dando aula no Lidera, seja tomando café durante a semana, para salvar alguns.
E ali, eu confesso para você que ali me deu um pouquinho de alívio a hora que eu ouvi isso. Porque eu falei, não, então está meio dentro da estatística. De fato, a gente faz de tudo, para todos, de todas as formas, mas no final, só alguns vão colocar aquilo em prática e vão desfrutar daquilo que está sendo feito. E talvez você se frustra, porque isso acontece na tua vida também. Às vezes você se dedica para alguém, seja para um filho, seja para um familiar, seja para colegas do trabalho, seja para amigos, você se dedica de todas as formas, você se dedica para todo mundo, você faz de tudo, mas no final ninguém quer nada com nada, no final, a hora que a pessoa precisa colocar em prática aquilo que você está instruindo para ela, ela não coloca, você convida ela, vamos para a igreja, vamos começar a caminhar com a gente, você vai perceber o quanto que isso vai fazer diferença na tua vida, e às vezes você se frustra, porque você fala, poxa, a gente se dedica, a gente dá o sangue, eu tento de todas as formas, por próprio bem dela, e parece que nada acontece. E de fato, Paulo está falando, olha, é assim mesmo que acontece, e infelizmente é assim que acontece, a gente vai fazer de tudo para todos, de todas as formas, mas apenas alguns vão conseguir alcançar aquilo. E a pergunta que eu te faço essa noite, você quer ser todos ou você quer ser um desses alguns? Porque é complicado isso, né? Quando o Paulo está falando de probabilidade, ele está dizendo assim, ó, a maioria não vai conseguir colocar isso em prática. Apenas a minoria. E a pergunta que fica é, mas e agora? Que lado será que eu estou? Será que eu estou do lado da minoria que consegue aprender, ouvir, guardar, colocar em prática e desfrutar dos frutos? Ou será que eu estou do lado da maioria que simplesmente em algum lugar essa palavra se perde? E aí, meditando nisso, foi que eu comecei a falar com Deus. Falei, pai, então qual que é o caminho? O que a gente pode fazer então para mudar esse cenário? Poxa, o Senhor tem falado tanto conosco, o Senhor tem trazido tantas coisas poderosas, o Senhor tem nos dado autoridade sobre essa cidade, o Senhor tem colocado no nosso coração um desejo grande de influenciar essa cidade, de fato tocar as famílias dessa cidade. Nós não queremos que ninguém fique para trás. Nós não queremos que ninguém não desfrute daquilo que o Senhor está fazendo nos nossos dias. E uma coisa que Deus falou muito claro no meu coração é que Deus está pronto para fazer em nós. Deus está pronto para fazer através de nós. Porém, Ele decidiu fazer em nós e através de nós numa parceria, numa sociedade. Deus não vai fazer sozinho, Ele não vai fazer nada que você não queira. Deus não vai fazer nada que você não queira construir juntamente com Ele. Jesus falou assim, ó, eu vos escolhi para que vocês vão, mas para que vocês vão e deem frutos. Então Deus, Ele é o nosso investidor, Ele é o investidor que Ele acreditou em nós, que Ele acredita em nós, que Ele aposta em nós, Ele investe em nós. Só que Ele tem uma expectativa. Todo investidor, você que é investidor, que é empresário, você nunca vai colocar o seu dinheiro, o seu tempo, a tua força de trabalho em algo que você acha que não vai dar certo. Não, você vai dedicar o teu investimento, seja ele qual for, em algo que você acredita que vai dar certo. E Deus é a mesma coisa. Então, você que está aqui, entenda algo, Deus, Ele investiu em você. Deus, Ele está investindo em você. E se Ele está investindo em você, é porque Ele sabe que você tem potencial para dar o retorno que Ele espera. E qual é o retorno? Que vocês vão e deem frutos. E isso é uma coisa que, quando eu era mais novo, no final da adolescência, recém-casado, era uma coisa que eu chorava muito para Deus, e falava, Deus, eu peco tanto, eu erro tanto, por que o Senhor ainda insiste em mim? Por que o Senhor não me deixa de lado e investe em outra pessoa? Tem muita gente melhor do que eu por aí, tem muita gente que peca menos do que eu, tem muitas pessoas mais inteligentes, mais preparadas do que eu. E o Espírito Santo me falou muito poderoso, falou assim, não, fica tranquilo que um dia ainda você vai dar fruto. E essa é uma palavra de Deus para você essa noite. Se você se sente assim, se você acha que você dá muita dor de cabeça para Deus, se você acha que você fala, poxa, parece que eu não vou, parece que todo mundo está frutificando, parece que todo mundo está colocando para fora aquilo que Deus deposita na vida deles, parece que só comigo não acontece.
Eu queria que você soubesse essa noite, Deus, Ele não investe para dar prejuízo. Se o Senhor está investindo em você, é porque Ele acredita em você. Agora, a palavra do Senhor para essa noite é como que você pode contribuir para que esse investimento dê certo. Porque a parte de Deus, pode ter certeza absoluta que Ele vai fazer, Ele já está fazendo. Agora, a minha reflexão com você essa noite é como você pode contribuir, como você pode agregar naquilo que Deus está construindo em você através de você. Por isso o tema dessa mensagem é sócios de Deus. Você é um sócio de Deus. Eu quero que a partir de hoje você comece a se enxergar como um sócio de Deus, numa obra muito grande, numa colheita muito grande. A Bíblia diz que os campos, eles estão brancos, que eles estão prontos para a colheita. Os campos, eles estão prontos, mas o que falta são os ceifeiros. E o que eu quero que você comece a compreender a partir de hoje é que você é um sócio de Deus nesses campos. Que esses frutos, você tem parte juntamente com Deus. E eu quero ler com você um texto bíblico que ele nos traz o entendimento por que às vezes as coisas que Deus está fazendo, as coisas que Deus está falando, por que elas não frutificam na nossa vida. E hoje a gente vai descobrir aonde que está o ponto cego que eu posso vir na igreja semana após semana, mas parece que algumas coisas ainda não mudam. Porque às vezes eu passo sempre pelo mesmo problema e eu sempre erro nas mesmas coisas. Eu sempre tenho um problema financeiro, eu sempre fico desesperado, fico ansioso, começo a não conseguir dormir direito, começa a me dar palpitação, eu tenho que tomar calmante. Aí de alguma forma aquele problema é resolvido, aí eu agradeço a Deus, obrigado Senhor por ter me ajudado. Mas aí passa um tempo, volta o problema financeiro, eu volto a me sentir mal e esse ciclo vai se repetindo. Ou mesma coisa, uma pessoa que você tem um problema no seu casamento, você briga sobre aquilo, você se irrita, depois passa um tempo, você se acerta com o seu cônjuge, você percebe que você não precisava fazer daquela forma, você fala, poxa, não, agora vai ser diferente. Mas passam uns dias, umas semanas, e tem exatamente a mesma briga, o mesmo comportamento e tudo se repete. Por que isso acontece? Então eu quero ler com você, no livro de Mateus, capítulo 13, a gente vai conhecer uma parábola muito conhecida, a gente vai ouvir uma parábola muito conhecida, mas eu queria que você, ao ouvir essa parábola, a gente meditar sobre ela, que você pudesse aplicar essas verdades na tua vida, para que você pudesse pegar toda a palavra que você ouve, toda a palavra pregada, toda a palavra no Marvels, no Wonders, toda a palavra que Deus fala com você no teu quarto, quando você está lendo na Bíblia, para que você pudesse desfrutar de toda essa palavra e perceber o fruto que ela dá. Não permitir que ela se perca pelo caminho. Então, Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1, diz assim, a gente vai ler até o 9, e depois a gente vai pular lá para o 18. É um texto grande, mas é importante a gente ouvir a história inteira. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí lá no versículo 18, Jesus ele começa a explicar essa parábola, o que ela significa. E aí ele diz: portanto, ouçam o significado da parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho.
Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Essa parábola é uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia. E Jesus ali, ele está falando justamente por que a mesma palavra que ele pregava para todo mundo, para alguns ela funcionava e para outros não. Que era o mesmo questionamento que eu estava. Poxa, a gente prega as mesmas coisas, a mesma palavra, a mesma verdade, por que para alguns funciona e outros não? E aqui a gente vê exatamente como funciona essa sociedade entre nós e Deus, quando fala de reino, de colheita, de frutos. Deus, ele entra com a semente. A semente aqui, ela representa a palavra. O semeador, ele representa aquele que está compartilhando a palavra. Naquele caso, o semeador era o próprio Jesus. Mas hoje somos eu e você. Quando a gente está falando a palavra de Deus, nós somos o semeador. Então Deus, ele entra com a semente, mas somos nós que entramos com o solo. Nós somos sócios de Deus. Deus, ele lança a semente, mas somos nós que entramos com o solo. E Jesus, ele está deixando claro aqui que o problema não está na semente. Que quando não há frutos, que quando não frutifica, é porque o solo não está pronto para receber aquela semente. Por algum motivo, aquela semente não caiu num solo fértil. Então, a palavra de Deus, ela tem pingado no nosso coração dia após dia. Você que tem o Espírito Santo fala com você. A palavra de Deus é falada com você todos os dias. Quando você escuta um louvor, é a palavra de Deus cantada. Tudo bem, tem uns louvores que não são, mas tem alguns que são. Quando nós estamos em comunhão uns com os outros e nós estamos falando sobre as coisas de Deus, a gente está falando a palavra de Deus. Quando nós meditamos nas Escrituras, quando nós entramos num lugar de oração, a gente começa a falar com Deus e Deus fala conosco. Em todos esses ambientes são sementes que elas estão caindo, elas estão caindo, elas estão caindo. Todos os dias tem semente caindo no seu coração. Agora, é a qualidade do seu solo que vai determinar se essas sementes elas vão frutificar ou não. E é por isso que você vê pessoas que elas podem frequentar a igreja durante anos, às vezes décadas, e elas continuam não frutificando. E elas continuam tendo os mesmos problemas que elas sempre tiveram. E o que é mais chocante, engraçado assim, quando você está no pastoreio, no aconselhamento, é muito comum, não é regra, mas é muito comum, você percebe que as pessoas que elas têm as inquietações dentro de si, que eu falei, que a gente já pregou sobre aquilo que a gente já ensinou, geralmente são as pessoas que elas não estavam no dia que foi ensinado, ou elas não procuraram depois, ou elas estavam, mas são as pessoas que menos prestam atenção. Isso é uma coisa que chama muito minha atenção desde sempre. Desde a época da escola, depois quando eu fui para o Bible College, na igreja, você já parou para reparar, isso você deve ter visto na escola também. Na nossa época de escola, a gente tinha a galera dos nerds, né, dos CDF, dos estudiosos, e tinha a galera do fundão, certo? A pergunta é, quem que precisava prestar atenção mais? Os que já eram esperto, inteligente, ou a galera que era a galera do fundão que sempre tirava nota vermelha? Quem que precisava mais? O fundão. Porque pensa, a galera da frente, eles já são uns caras espertos. Eles já tiram as notas boas. Então, quem precisava prestar atenção era a galera do fundão. Só que o que acontecia? O tempo passava, os meses passavam, os bimestres passavam, a galera do fundão continuava cada vez mais lá no fundão,
E a galera inteligente ficava cada vez mais aprendendo. E você percebe que não tem lógica, devia ser o contrário. Quem já tem facilidade e já é bom, ele podia falar assim, não, eu estou sossegado, eu já sei disso aqui, então eu vou ficar lá atrás. E quem tem mais necessidade deveria ir na frente. Mas acontecia justamente o contrário. No Central Bible College, a mesma coisa. A gente recebia lá pessoas do Brasil inteiro, alunos de todos os tipos. Você tinha alunos que eles já tinham uma boa caminhada com Jesus, que já tinham uma vida frutífera no Evangelho. E quando você chegava para dar aula de manhã, eles eram que sentavam lá na frente. E aquela galera que só incomodava, que só queria estar lá para namorar, outros queriam sair beber escondido, outros, o pai não aguentava, daí mandava para lá para ver se a gente dava um jeito. Aí, essa galera que você falava, cara, hoje que bom que vai ser essa aula aqui sobre aliança de sangue, sobre paternidade, sobre qualquer outra coisa, porque aquele aluno lá que eu sei que tem dificuldade nessa área aqui, sexual ou qualquer outro que for, ele vai poder aprender. Aí você chegava na aula, o abençoado não estava lá. Ele tinha ficado dormindo no quarto, tinha ido para qualquer outro lugar, ou chegava lá, ficava mexendo no celular, levantava 10 vezes para ir no banheiro. E isso sempre me incomodava. Eu falava, mas como que pode isso? Quem precisa não quer, e quem quer parece que não precisa. E aí que eu entendi, na verdade, é que justamente porque essas pessoas, elas nunca prestam atenção, é que elas sempre estão precisando. E justamente porque você sempre está prestando atenção e você está ouvindo a palavra de Deus, é que você nunca está precisando. E é muito comum, assim, eu escuto vários de vocês, que eu sei que são pessoas frutíferas, várias pessoas falam assim, poxa, a gente precisava marcar um café, a gente precisava marcar uma janta, mas como eu sei que tem pessoas que estão precisando mais do que eu não falo nada, pastor, mas veja aí, quando tiver um tempo a gente marca. Olha só, você consegue entender isso? As pessoas que mais precisam são as que menos preparam a terra para receber a semente. E as pessoas que parecem que menos precisam, é as que mais preparam. Mas a resposta está justamente aí, é porque justamente você sempre está preparando a terra, você sempre está deixando ela bonitinha, você sempre está prestando atenção, você sempre vem com expectativa, hoje eu vou lá porque eu sei que Deus vai falar comigo, hoje eu vou lá porque eu sei que de alguma forma, usando a vida de alguém, ou seja, falando diretamente comigo, ao abrir a Bíblia, ao iniciar o culto, seja numa música, eu sei que Deus vai falar comigo, eu sei que Deus vai me trazer uma resposta. E por isso que Deus sempre fala com você, e por isso Deus sempre te dá uma resposta, e por isso você sempre está frutificando. Mas o nosso desafio é que ninguém se perca. O nosso desafio é que todos nós possamos chegar à estatura do varão perfeito. Então, se essa mensagem aqui, ela talvez não se enquadra a você, porque você sempre está com o terreno preparado e fértil, mas eu quero te ajudar a estruturar a compreensão de como é ter um terreno que não está pronto e por que esse terreno não fica pronto, para que você possa ajudar essas pessoas, para que você possa ajudar elas juntamente comigo, falar, cara, prepara o terreno, meu irmão, a semente está pronta, o Espírito Santo, ele está desesperado para ver os frutos na tua vida mais do que você mesmo, mas você não está preparando o terreno. Você vive cansado, você vive preocupado com o que vai acontecer depois, você vive conversando, começa a pregar, você sai, você vai para fora, você vai dormir no banco, é você que precisa, cara. Depois você vem me pedir ajuda numa coisa que se você tivesse prestado atenção, você podia estar me ensinando ao invés de me pedir ajuda. Então eu quero ajudar você a compreender quais são os inimigos do cultivo da boa semente, para você, juntamente comigo, ligar o radar e perceber onde que estão os inimigos que atrapalham da gente cultivar essa boa semente. E o primeiro inimigo é ouvir e não entender. O primeiro inimigo que nos impede de conseguir frutificar é quando a gente ouve a palavra, mas não entende. O versículo 19 diz, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Ouvir algo e não entender o que está sendo dito, não faz diferença nenhuma na nossa vida. Você pode reproduzir aquilo, você pode falar exatamente como você ouviu, como Deus te falou, como você ouviu na pregação,
Mas se você não entender o que você está falando, não faz diferença na sua vida. Quer ver um exemplo disso? Tem algo que a gente ouve há muito tempo, mas a gente não entende, ou por muito tempo a gente não entendeu. E aí isso, a gente percebia que não tinha as respostas. Talvez você, assim como eu, quantos aqui já ouviram de um pai, de uma mãe, de uma avó, que tomar leite com manga morre? Alguém já tinha ouvido isso? Quantos aqui já ouviram que se você deixar o chinelo virado de cabeça para baixo, a mãe morre também? Quantas vezes, que quem é mais novo, talvez acho que ninguém fala mais isso, né? Principalmente no nosso meio. Mas quantas vezes eu ouvi isso quando era criança, e eu ouvia isso e para mim era o que era. Não vou deixar o chinelo, que Deus o livre, perder minha mãe. Só às vezes quando eu brigava com ela eu virava. Não, estou brincando, gente, não fazia isso. Nunca fiz isso. Né? E, poxa, eu morria de vontade de tomar o tal do leite com a manga só para testar, para ver se era verdade, mas o medo de morrer. Só que você percebe, eu ouvia isso, eu falava para os meus amigos, não pode, só que eu não entendia. Se você me perguntasse, mas por que não pode? Eu falo, não, porque morre, mas por que morre? Qual o efeito que acontece? É uma reação química? Não tinha a menor ideia. Mas se o chinelo ficar debaixo, por que a mãe morre? Não tinha a menor ideia. Então você percebe, eu ouvia sobre aquilo, eu reproduzia sobre aquilo, mas não tinha a menor ideia que era aquilo. Eu não entendia aquilo. Por isso eu estruturava uma crença em algo que não fazia sentido algum. O problema é quando isso acontece em nós com as mensagens que nós ouvimos, com as palavras que nós ouvimos de Deus. Palavras que você fala, isso aí eu já ouvi. Não é assim, assado? Mas a pergunta é, você entende o que você ouve? Todo mundo aqui, todos nós já ouvimos sobre o amor de Deus, que Deus ele nos ama como um filho. A gente já ouviu isso, a gente ensina isso, fala isso para todo mundo, a gente canta, mas a pergunta é, você entende isso? Porque, será que se eu entender isso, realmente, o dia mau, o dia que bate aquele desespero, aquela angústia lá, que eu vou ficar sem dinheiro, que eu vou morrer com essa doença que eu estou, será que se eu realmente confiasse que Deus me ama mais do que tudo, a ponto de entregar o seu filho, será que eu ficaria desesperado ou eu descansaria nesse amor? A gente já ouviu muito sobre a graça, a gente fala sobre a graça, mas até que ponto a gente entendeu a graça para que a gente percebesse que a graça que me salva é a graça que me santifica, e a graça que me santifica é a graça que me capacita para o serviço? Quantas pessoas diziam que entendiam a graça, mas usavam como desculpa da graça para pecar, porque achavam que estava na graça? Não, você não entendeu. Então, Jesus está falando que essas pessoas, elas não frutificam, porque o Satanás ele vem e ele rouba aquela semente. Quando a gente não entende, Satanás ele vem e ele rouba. A Bíblia diz que Satanás ele é o príncipe das trevas. A palavra trevas na Bíblia ela significa ignorância. Então Satanás ele opera através da ignorância. Quando nós desconhecemos, quando nós somos ignorantes a respeito daquilo que Deus está falando, a respeito daquilo que a Bíblia ensina, a respeito daquilo que o Espírito Santo ele tem para as nossas vidas, Satanás ele vem e ele rouba a semente. Por isso a gente conhece o texto tão famoso de João, que se nós conhecemos a verdade nos liberta. Liberta de quem? Da ignorância, do príncipe das trevas. Por isso que quando nós não estamos firmados, fundados na verdade, todo o pensamento, setas, dardos inflamados, que a Bíblia chama, que Satanás fica lançando contra nós, eles nos afetam. Então o primeiro inimigo do bom cultivo é ouvir e não entender. Tá, então o que eu faço com isso? Como que eu faço para entender? Eu quero entender, qual que é o passo? O primeiro passo é você não se distrair. Então, quando você estiver orando, você falar, Espírito Santo, fala comigo, procure não se distrair, procure concentrar sua mente nele. Quando você estiver ouvindo uma pregação, procure não se distrair. Quando você estiver assistindo uma pregação, quando você estiver lendo a Bíblia, procure não se distrair, porque a distração é onde você pode simplesmente ser roubado daquela semente que vai transformar a sua vida. Segundo, não se distraia. E talvez você precisa começar a anotar, colocar no papel, no celular, aquilo que mais chamou a atenção.
Por quê? Porque você anotando, você depois pode chegar em casa e meditar sobre aquilo. Poxa, aquela hora foi falado tal coisa, aquilo pegou no meu coração. O que foi falado mesmo? Olha, assim, assado, Espírito Santo, eu queria entender mais sobre isso. Por que isso aqui falou no meu coração? E aí você vai para o terceiro passo, que é pedir discernimento para o Espírito Santo. Espírito Santo, isso aqui falou no meu coração, eu quero entender mais sobre isso. Me ajuda a compreender mais profundamente, porque aquilo bateu forte no meu coração quando eu ouvi. Quarto, tenha um grupo de amigos, de pessoas que você possa conversar sobre essas coisas. Se você gosta de moto, você tem um grupo de amigos que fala de moto. Se você gosta de futebol, você tem um grupo de amigos que fala de futebol. Mas se você gosta da Bíblia, se você gosta de ouvir a palavra de Deus, você precisa ter um grupo de amigos que fale sobre isso. Porque você vai começar a perceber, cara, eu li esse texto assim, assado, e ele falou assim comigo, e eu estou tentando entender um pouquinho melhor. E aí, de repente, o Assis fala algo, que você fala, nossa, é verdade, eu não tinha percebido isso. O Tiago fala outra coisa, você fala, nossa, é verdade. E aquilo começa a te gerar entendimento. No nosso café de quinta-feira, a gente vê isso explícito. Às vezes, eu leio um texto com o pessoal ali, que eu já li dezenas de vezes, eu sei interpretar o texto 100%, mas, de repente, alguém pega e fala, ó, e tem isso aqui também. Quando a pessoa fala, me abre muito mais a mente. E eu entendo ainda mais aquele texto. E, por último, descobrir em qual área que você pode aplicar essa palavra. Gente, a palavra ela vai começar a de fato fazer sentido para você quando você aplicar ela e você começar a ver os frutos dela. Então, se a palavra te chamou a atenção, você prestou atenção, você anotou, você orou sobre aquilo, você conversou sobre aquilo, agora pega essa palavra e fala, não, eu vou aplicar nisso então. Não vai ser para a semana que vem, não, a partir da manhã eu já vou colocar em prática isso. Se eu entendi que é assim que Deus está falando comigo, então eu já quero começar a partir da manhã a colocar em prática. E você vai perceber que dessa forma, a gente consegue combater o primeiro inimigo da boa semente, que é quando a gente ouve, mas não entende. Ouvir e não entender é pior do que nunca ter ouvido. Sabia disso? Ouvir e não entender é pior do que nunca ter ouvido. Porque quando você escuta uma coisa que você já ouviu, e você acha que você entendeu, você não dá a mesma atenção quando é alguma coisa nova. Então, automaticamente, de maneira inconsciente, o teu cérebro fala, isso eu já sei, nossa, graça, amor de Deus, ixi, isso aí eu já estou cansado de ouvir. Então, o teu cérebro ele não dá atenção, e ele já começa a se distrair com outra coisa. E quando uma pessoa nunca ouviu, eu estou tendo muito essa experiência, porque eu tenho tido a oportunidade muito de pastorear pessoas que se converteram agora. Qualquer coisa que você fala, eles arregalam um olho desse tamanho, eles falam, nossa, é assim que funciona, é assim que Deus me ama, é assim que a graça opera, é assim que se vive pela fé. E aí, por isso que eu vejo muito mais frutos na vida dessas pessoas que estão chegando agora, do que às vezes pessoas que já estão há anos caminhando com Jesus, porque na cabeça delas, não, isso aí eu já sei, mas a pergunta é, você ouviu, mas você entende? Foi a pergunta de Filipe e Eunuco, você entende o que você lê? Segundo, o segundo inimigo que rouba a semente frutífera é a inconstância. Então tem pessoas que elas ouvem a mensagem, elas prestam atenção, que elas entendem, só que elas são inconstantes. E a inconstância é o segundo ladrão da mensagem, da palavra, que está pronta para mudar a sua vida. O texto no versículo 20 e 21 diz, quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo, é inconstante, é pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. A gente tem uma ilusão, e isso é muito comum, a gente tem uma ilusão como ser humano, que quando eu aprendo uma coisa nova, logo eu vou aplicar aquilo e vai mudar minha vida do dia para a noite. Isso é muito comum. Se você for num psicólogo, se você for num treinamento de coach, ouvindo uma mensagem, uma pregação, você fala, nossa, é isso mesmo, é isso que faltava para a minha vida. Então eu vou colocar isso em prática e minha vida vai mudar. E aí o que acaba acontecendo? Quando isso não acontece, e na maioria das vezes não vai acontecer, a gente se frustra e a gente para, a gente desiste. No Marvels eu falei aqui sobre a gente viver baseado nos frutos do Espírito Santo,
Que não é normal uma pessoa viver irritada, não é normal uma pessoa viver falando mal dos outros, não é normal uma pessoa ter raiva de todo mundo, ficar pensando em coisas ilícitas, não é normal. Existe um caminho, existem frutos do Espírito Santo que combate todo o sentimento que não vem de Deus. E aí a pessoa, ela ouve isso e ela fala, nossa, então nunca mais eu vou ter pensamento ruim, nunca mais vou ter sentimento ruim. Nossa, pode vir o que for, pisa no meu calo que agora eu não vou ficar revoltado. A pessoa, ela até fica preparada. Ela fala, nossa, tem um cara lá no trabalho que ele sempre pega no meu pé, e eu sempre fico nervoso. Eu vou chegar, vou dar até uma cutucada nele, só para eu provar para ele que agora eu sou uma nova criatura. Que agora o Espírito Santo está dentro de mim, eu frutifico na paz e eu vou ficar tranquilo. E aí você vai na primeira vez, o cara vem e fala um monte de coisa para você e dá aquela remexida dentro, mas você fica firme, né? Você fala, olha aí, ó, eu sabia. Aí você vem dar testemunho na igreja, irmãos, queria dar um testemunho porque eu sou um novo homem, passou um dia só. Eu sou um novo homem, agora ninguém tira mais minha paz, está tudo certo. Aí daqui a pouco passa o segundo dia, acontece a mesma coisa, né? Na primeira vez parou aqui, na segunda já para um pouquinho na boca, né, aqui em cima. Mas você segura ainda, você fala, nossa, bem que o pastor falou que era difícil, né? Mas eu sou um novo homem, eu sou tranquilo, dei até testemunho na igreja, agora eu não posso voltar atrás, né? Agora que eu dei testemunho, agora tem que segurar. Chega na terceira vez, quando você menos vê, puf, estourou de novo. E aí parece que veio das 3 vezes acumulada, né? Você não dá uma surtadinha, você surta tudo. Qual que é a tendência? Não, isso aí não funciona, esse negócio de fruto do Espírito não é para mim, isso aí não funciona, porque olha o que aconteceu comigo. Na verdade, não é o que não funciona, é que a gente tem uma expectativa de uma mudança do dia para a noite, que ela não vai acontecer. Dificilmente ela vai acontecer. Por quê? Porque é necessário ter um processo para que ela se solidifique. A gente leva anos ganhando peso. Quando eu casei com a Thaís, eu tinha 60 quilos, para vocês terem uma ideia. 60 quilos, era tipo... o Matheus se identificou aqui. Era tipo bandeira de pirata, né? Só pano e caveira. 60 quilos ali, ó. Já ouviram essa da bandeira de pirata? É boa, né? Pano e caveira. Quando forem contar para os outros, lembra de mim, tá? Eu não lembro onde que eu vi, mas não é autoral essa. E aí eu tinha 60 quilos, e eu levei mais ou menos uns 7, 8 anos de casado para chegar nos 80, que é o peso que eu tenho hoje. Só que aí, um dia eu estava lá no CBC 2020, eu falei, não quero mais ser gordo, não estou com problema de triglicerídeo, colesterol, estou com o IMC acima de 25, eu falei, não quero mais. Aí comecei a procurar na internet, descobri a low carb, jejum intermitente, eu falei, eu quero perder 20 quilos em um mês, no máximo. E quem estava lá lembra, eu me dediquei, consegui perder acho que uns 10 quilos lá em 2 meses. E aí na minha cabeça eu falei assim, nossa, funciona, viu? Tem como perder peso rápido. Só que qual que foi o problema disso? Que daí eu comecei a voltar a comer de volta igual antes, porque daí eu fiquei assim, agora eu sei emagrecer. Agora eu sei. Então não tem mais problema, eu posso dar uma escapadinha, uma fugidinha aqui, porque agora eu sei como emagrecer. Já se passaram quase 4 anos e eu nunca mais consegui voltar no caminho que eu pensei que eu ia conseguir trilhar. Porque eu levei a vida inteira para ganhar peso, levei 8 anos para ganhar peso e eu quero perder em 1 mês, em 2 meses, não vai acontecer. Da mesma forma, a gente tem hábitos, a gente tem comportamentos que a vida inteira a gente desenvolveu e que a gente quer que eles mudem da noite para o dia, não vai acontecer. Por isso a inconstância é um dos inimigos da boa semente, porque a gente não permanece. A gente tem essa ilusão de que vai acontecer do dia para a noite, a primeira vez que a gente cai de novo, a primeira vez que a gente erra de novo, a gente desfalece e fala, não, isso não é para mim, e aí você volta a praticar as mesmas coisas que você fazia antes e que você sabe que faz mal para você. E aí isso gera um ciclo vicioso que daí não tem mudança na vida, porque aí você se sente triste, porque você errou de novo. Aí essa tristeza faz com que você fique mal, aí por alguns dias você fique mal, aí você vai buscar uma palavra nova. Não, mas acho que eu preciso fazer um curso, então. Não, acho que eu preciso ler um livro novo. Não, eu vou para a igreja ver se Deus fala comigo. Aí, beleza, aí você vem para a igreja, você lê o livro novo, e de fato você escuta uma palavra nova, e a semente cai de novo. E aí você pensa, agora vai dar certo. Só que, porque é inconstante, mais uma vez o resultado não vem na velocidade que você quer, você volta para as práticas antigas de novo, e aí vai repetindo esse ciclo vicioso que nunca sai. Tá, mas então como que eu consigo ser constante? Primeiro de tudo, ajuste a sua expectativa, que a mudança ela é progressiva.
ela é construída todos os dias. É como a perda de peso, não é sobre eu perder peso rápido, é sobre eu mudar meus hábitos alimentares, porque foi os meus hábitos alimentares que me levaram para o peso que eu não quero. Então são os meus novos hábitos que vão levar para o peso que eu quero. Só que ao mesmo tempo que eu demorei algum tempo para ganhar aquele peso, eu vou também levar um tempo para perder esse peso. E esse ajuste de expectativa vai fazer com que você não desfaleça no caminho. Se você está caminhando nas verdades que Deus está depositando na tua vida, se você está começando a colocá-las em práticas, não desanime. Ajude a tua expectativa que você vai conseguir, você vai chegar lá. Segundo, seu novo padrão é o que você aprendeu da palavra de Deus e não aquilo que você estava acostumado a fazer. Então, quando você errar, não volte ao padrão antigo, mas permaneça na verdade. Usando o exemplo ali que eu dei. Então, se você é uma pessoa que sempre teve dificuldade de se estourar muito, de discutir, de gritar, de ficar revoltado, seja com cônjuge, no trabalho, em qualquer lugar, você vai começar a praticar isso falando assim, não, eu recebi uma palavra de Deus, eu creio que a longanimidade, que a bondade, que a paz, ela está dentro de mim. Então, é isso que eu vou crer, é isso que eu vou viver. E aí você conseguiu na primeira, no segundo, no terceiro dia, você tropeçou, e você soltou os cachorros. Só que agora você precisa voltar para o padrão de Deus, para o padrão daquilo que Deus disse que é sobre você, e não para o padrão antigo. Você vai ser tentado a jogar tudo para o alto e falar assim, não, é assim mesmo, eu não consigo mesmo. Mas o que eu quero te desafiar é voltar para o padrão de Deus. A verdade sobre você não é aquele teu padrão antigo que faz você se comportar de um jeito que você sabe que não é para ser assim. O teu novo padrão é o padrão da estatura do varão perfeito. É o padrão do fruto do Espírito. Se você for lá para o livro de Gálatas e a forma como isso está acontecendo não se enquadra nos frutos do Espírito, não é o seu padrão. Então você ajustando a sua expectativa, entendendo que o processo ele é progressivo e sempre voltando para o padrão de Deus, você vai começar a ver a semente frutificar muito na sua vida. E para finalizar, o terceiro inimigo da frutificação da boa semente é quando nós mudamos as nossas prioridades. Quando nós não buscamos o reino de Deus e a sua justiça, e nós substituímos as nossas prioridades por outras coisas. E o texto diz no versículo 22, quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Essas são pessoas que, talvez elas prestaram atenção, elas entenderam, elas se tornaram constantes naquela palavra, naquilo que Deus estava falando, elas começaram a ver os frutos, só que de repente, em algum momento, as prioridades da vida se mudaram. Aquilo que ela tinha como prioridade, o reino de Deus, a sua justiça, as verdades de Deus, agora ela começa a trocar por outras coisas. Seja pelas preocupações, não, eu estou preocupado, vai que no futuro agora a Thaís está grávida do segundo filho, vai que eu não vou ter dinheiro para criar os meus filhos, então eu vou deixar o ministério de lado, eu vou deixar essa vida comunitária, eu vou focar em ganhar dinheiro. A preocupação, ela agora torna a minha prioridade, e eu vou me mover baseado no que eu estou me preocupando, não naquilo que Deus está falando. Ou as paixões desse mundo, eu começo a olhar e falar assim, poxa, mas não dá lucro esse negócio de ser pastor. Não dá lucro esse negócio de estar aqui servindo na igreja, de estar servindo no cinema, isso aí não dá lucro. Se eu pegasse essas horas que eu dedico para cá e eu aplicasse na minha profissão, no meu negócio, daria muito mais lucro. Então, quer saber de uma coisa? Eu vou focar nos meus negócios, vou focar na minha carreira, vou lá no culto domingo e está tudo certo. E é isso que Jesus está falando, são pessoas que ouvem a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam. E veja bem, não são pessoas que elas deixam de crer em Jesus, elas não deixam de crer. Não são pessoas que elas negam a fé. Não, são pessoas que elas falam, não, mas eu creio em Jesus. Não, eu oro em casa. Só que elas substituem a prioridade. E a palavra de Deus é clara, de nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as outras coisas vão ser acrescentadas. E quando nós substituímos a prioridade, a gente acha que continua crendo em Jesus, a gente acha que continua tendo a Deus acima de tudo, só que a gente não percebe que é nesse momento que nós colocamos Mamon como o Senhor da nossa vida. Porque agora nós priorizamos aquilo que a riqueza, que o dinheiro, que o trabalho pode dar, e não mais aquilo que Deus está falando.
E esse é o inimigo da semeadura que faz com que ela seja sufocada. E aí, como que a gente consegue, então, reajustar essas prioridades? E aí eu termino com isso. A primeira reflexão, talvez você se identifica com isso, a primeira reflexão que eu gosto de fazer, aplico primeiro para a minha vida, que você pode aplicar reflita se a vida que você tem vivido no seu último ano, ele frutificou para coisas eternas ou para coisas terrenas? O que você tem feito aqui no seu último ano de vida, de 2022 para cá? Os frutos de tudo isso que você tem semeado, isso tem frutificado para coisas eternas ou coisas terrenas? Se você, por algum motivo, você morresse hoje e a gente estivesse no seu velório, as pessoas que estivessem em volta ali, o que elas estariam falando da tua vida nesse último ano? Quantas pessoas você tocou? Quantas pessoas foram abençoadas pela tua vida? Quantas pessoas ouviram de você uma palavra de amor, de fé e de esperança? Quantas pessoas você levou paz em meio ao caos? Quantas pessoas você estendeu perdão quando ela merecia que você nunca mais olhasse na cara dela? O que essas pessoas elas falariam ao teu respeito? Qual seria o tributo que elas prestariam a você? Isso é uma das maneiras que eu faço para tentar ver se eu estou priorizando o reino de Deus e a sua justiça ou se eu estou vivendo para mim mesmo. Porque eu nunca vou reconhecer isso. Na minha cabeça eu sempre vou dizer que eu estou priorizando Jesus, que eu sempre estou colocando Deus em primeiro lugar. É óbvio, eu nunca vou reconhecer isso. Só que esse tipo de reflexão me faz entender de maneira prática, porque eu só dedico o meu tempo, eu só dedico a minha energia, eu só dedico o meu dinheiro àquilo que eu priorizo. Segundo, a sua família, os seus amigos, as pessoas próximas a você, ela tem amado mais a Jesus dessa forma que você tem vivido, ou ela tem amado mais as coisas desse mundo? Quando as pessoas elas sentam na tua mesa e você conversa os assuntos que estão mais frescos na tua mente, no teu coração, nos teus lábios, quando elas se levantam da mesa, elas amam mais a Jesus, elas estão mais apaixonadas pelas coisas eternas, ou elas estão preocupadas na próxima coisa que elas precisam comprar também, elas estão preocupadas no próximo empreendimento que elas precisam ter para poder se comparar com você? É uma outra forma da gente conseguir refletir sobre as nossas prioridades. E por último, confia no Senhor, que é Ele quem cuida de você e da tua família. Que Ele, como um bom pai, jamais vai te desamparar se você priorizar o reino e a sua justiça. Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer quase que todos os dias. Porque eu falo por mim, tem vezes que eu tenho vontade de mudar a prioridade também. Eu falei, cara, esse negócio de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça é muito difícil, dá muito prejuízo. Esqueceram de avisar a Copel e a Sanepar desse negócio aí. Esqueceram de avisar a Polar no dia que vê esse meu aluguel lá, porque eles não se preocupam muito com isso. Se eu chegar para eles e falar assim, pessoal, esse mês aqui está atrasado, mas é porque eu estou priorizando o reino de Deus e a sua justiça. Vocês dão uma seguradinha, eles não seguram. Então, às vezes, dá vontade de inverter mesmo. Falar assim, Deus, é o seguinte, tem como só ser salvo? Tem como só ser salvo? Porque esse negócio de ser discípulo, ele parece que custa meio caro. E essa foi uma das coisas mais duras que eu aprendi no Evangelho. Que a salvação ela é de graça, mas ser discípulo custa tudo. E a CHF é uma casa de discípulo. A CHF é uma casa de homens e mulheres que estavam andando num campo e tropeçaram no tesouro, e eles foram e venderam tudo por causa daquele tesouro. E a gente tem vivido um tempo muito especial da parte de Deus, que é um tempo onde Deus está chamando a gente para um plano. Deus ele tem um plano muito poderoso para essa cidade. Deus ele tem um plano muito poderoso para essa geração. E Ele está nos convidando a fazer parte desse plano. Mas Ele está convidando para aqueles que são discípulos. Ele está convidando aqueles que estão dispostos a priorizar o seu reino e a sua justiça acima de todas as outras coisas. E para isso a gente precisa confiar que é impossível Ele, como um bom pai, Ele vai ver que a gente está priorizando
o seu reino e a sua justiça e vai nos desamparar. É impossível. É impossível. É a mesma coisa a Tere e o José verem que o Everton ele está dedicando todo o tempo dele, todo o esforço dele para cuidar da empresa dos pais. E os pais falam assim, nossa, o Everton está se dedicando tanto aqui, viu? Não vamos pagar o salário dele esse mês. Nossa, ele está se dedicando tanto, olha como ele faz isso com tanto sacrifício, com tanto coração. Então, já que ele está fazendo isso, já que ele está se dedicando aqui para o negócio, então vamos deixar ele passar fome. Vamos deixar ele sem roupa. É um absurdo isso, né? Mas todas as vezes que a gente acha que Deus ele vai nos deixar na mão, porque a gente está priorizando o reino de Deus, é esse o recado que a gente está passando para Ele. Mas pode ter certeza, meu irmão, o salmista disse, eu já fui moço e hoje sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado ou mendigando pão. É impossível, muito pelo contrário, é uma obra tão poderosa, mas tão poderosa, que você ganha um sentido da vida e um significado de existir que você nunca teve antes, que é muito mais do que só levantar cedo e trabalhar, chegar em casa cansado, dormir para acordar no outro dia, para esperar um pagamento que a gente gasta nos próximos 5 dias e repetir tudo de novo. E você vê os dias passando e os anos passando, e parece que passa 5, 10, 15 anos, e você está vivendo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas. É muito mais do que isso. É uma novidade de vida, é uma vida de glória em glória. Quanto mais você caminha com Jesus, mais a tua vida tem significado, sentido. Você deita a tua cabeça de noite no travesseiro e se fala, Deus, se terminar hoje, se eu não acordar amanhã, já está tudo bem, porque eu tenho vivido uma vida que vale a pena ser vivida. Se eu não acordar amanhã, eu tenho certeza que eu vivi plenamente aquilo que o Senhor tinha para a minha vida. Eu não tenho mais medo de morrer, eu não tenho mais preocupação que eu preciso acordar no outro dia, porque falta pedir um perdão que eu não pedi, falta orar por alguém que eu não orei, falta pregar para alguém que eu não preguei, mas eu vivo numa plenitude, que eu estou pronto para tudo, para toda hora. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de mim, a boa semente ele já lançou, e eu colaboro com ele, eu como um bom sócio que eu sou, eu preparo o campo, e eu não deixo que as coisas desse mundo, eu não deixo que o ladrão, eu não deixo que nada e nem ninguém roube a boa semente que ele está semeando no meu coração. E é para esse lugar que o Senhor está nos chamando. Eu queria pedir para você se colocar de pé. É para esse lugar que o Senhor está nos chamando. Para um lugar de sentido. Para um lugar de uma vida mais do que abundante. Uma vida, eu costumo dizer que essa vida priorizando o reino de Deus é semelhante à vida de pai e de mãe. Você que é pai e mãe vai entender. Quando você começa a conversar com outro pai, e aí, Vini, quanto que você gastou esse mês aí com o Zac, com o Henry? Nossa, eu gastei tanto. E eu, cara, gastei tanto, cara. Meu Deus, como dá prejuízo a essas crianças. E aí, Vini, dormiu bem essa semana? Nossa, cara, não dormi nada, estou cansado. Nossa, eu também não. Nossa, e aí, cara? Não, tá numa fase difícil, cara. A Joy fica mostrando a língua para todo mundo, fazendo careta. E aí você, né? Aí uma pessoa que ela não tem filho, ela escuta isso e fala assim, cara, então do jeito que você está falando, então é melhor não ter filho. Você fala, opa, como assim? Como assim não ter filho? Tá maluco? Não, é que você está falando que está difícil assim. Não, mas é que... Não, mesmo assim, cara, é a melhor coisa do mundo ter filho. E eu nunca entendia isso antes de ter filho, porque para mim não fechava a conta. Você reclama, daí a hora, então é melhor não ter filho, você fala que não. E a vida no reino de Deus é a mesma coisa. Às vezes a gente se junta ali só para ficar chorando as dores, ver quem deve mais, né? Eu estou devendo tanto, mas eu devo mais. Daí você ficava triste que você devia, o outro deve o dobro, você já fala, Deus, obrigado pelo livramento, está mais fácil de pagar desse jeito. O outro, você chega com a dor ali na lombar, o outro está com dor no ciático, você fala, Deus, obrigado pela lombar. Mas aí a hora você fala, não, então se está tão difícil assim, então essa vida de reino de Deus é tão difícil assim, cara, então vai fazer outra coisa. Você fala, não, opa, como assim? Espera aí. Para onde nós iremos se só Tu, Senhor, tem as palavras de vida eterna? Para onde nós fugiremos? Se vamos aos céus, lá está. Se descemos para o fundo do abismo, lá está. Como nós iremos fugir do Teu amor?
Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor a ti fomos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas no matadouro. Nessas coisas, porém, todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio de Cristo Jesus. Eu queria orar com você. Se você deseja entrar nesse lugar, você fala: Deus, a partir de hoje, eu não vou desperdiçar mais nenhuma semente. Pai, a partir de hoje, toda semente que o Senhor lançar vai ser terra fértil. Se você crê nisso, se você quer viver isso, eu quero orar com você. Eu declaro em nome de Jesus que você vai desfrutar disso. Você vai começar a aplicar todas as palavras que Deus lança na tua vida, seja através de uma pregação, de uma conversa com alguém, orando, lendo a Bíblia. Você vai começar a aplicar essas palavras. Você vai começar a colocar em prática e você vai começar a colher frutos que você nunca viu antes. E você vai poder desfrutar dessa vida mais do que abundante em Cristo Jesus. Amém? Se você crê nisso, coloca a mão no seu coração. Eu quero conduzir você nessa oração e você pode repetir comigo, amém? E aí o Estevão vem para finalizar o culto. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que a Tua palavra é a verdade e que o Senhor deseja frutificá-la dentro de mim. Por isso eu declaro que a partir de hoje, eu preparo o meu coração e a minha mente para receber da Tua palavra. Espírito Santo, me ajuda a lembrar de tudo aquilo que eu preciso para contribuir com o terreno fértil e assim desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem. Mais alto, de tudo aquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida e através da minha vida, em nome de Jesus. Ore comigo. Senhor Jesus, eu declaro, Pai, nessa noite, Pai, aonde houver um coração aberto, que preparou o terreno para ouvir a Tua palavra, eu declaro que frutifique 30, 60 e a 100 por um, Pai. Eu declaro, Senhor, que nos próximos dias, que nas próximas semanas, os Teus filhos, eles vão desfrutar de uma revelação, da palavra revelada, da rema que vem do Senhor, como eles nunca desfrutaram antes, Pai. Eu declaro, Senhor, que as palavras, elas vão começar agora a frutificar, elas vão começar agora, Senhor, a ser usadas no momento da angústia, no momento da aflição. Os Teus filhos vão lembrar da palavra certa, no dia que a ansiedade bater, no dia que a tristeza bater, Senhor, no dia que a ira chegar no coração, no dia que eles forem ofendidos, eles vão lembrar da Tua palavra para aquele dia, Pai. No dia que eles se sentirem desamparados, tristes, eles vão lembrar da Tua palavra naquele dia. O dia, Senhor, que eles precisarem de coragem e ousadia para pregar o Teu evangelho para alguém, eles vão lembrar da Tua palavra naquele momento, Senhor. O dia, Senhor, que eles precisarem, Senhor, ter ousadia para orar e curar os enfermos, Pai, que eles precisarem ter ousadia para compartilhar o amor do Senhor, para estabelecer paz nos ambientes de conflito, eles vão lembrar, Senhor, da palavra do Senhor para aquele momento, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus que nós cremos na Tua palavra, que nós cremos que as sementes que o Senhor tem lançado são boas sementes, e nós dizemos, Pai, usa as nossas vidas, nós colaboramos contigo, nós estamos prontos para serem ótimos sócios nesse campo, Pai, nessa semeadura, porque nós estamos empolgados, Senhor, nós estamos ansiosos para ver os frutos que as boas sementes do Teu reino, elas têm para nós e através de nós, em nome de Jesus, amém? Amém? Obrigado.